antes que a malta perca o pessoal, porque ainda tínhamos alguns momentos importantes, não é? Portanto, a minha intervenção vai ser feita em fast forward. Vamos acelerar rapidamente, senão a malta daqui a um bocado está-nos a bater e acho que a Facebook Session também precisava de chegar ainda a algumas pessoas que ainda têm para falar um bocadinho, que eu acho que seriam importantes. Bom, acelerando, vamos tentar ver se consigo fazer isto num curto espaço de tempo para trazer algumas das questões que, de alguma forma, já foram reforçadas aqui. Como a minha tarefa de falar um bocadinho sobre uma componente importante, hoje em dia tão relevante como é, digamos assim, aquilo que o Daniel há pouco falou, deste desenvolvimento de relações profissionais neste espaço, digamos, mais frente a frente e cara a cara. Hoje em dia, de facto, a realidade é que estes novos meios trouxeram novidades a este ponto de vista. Além de trazerem novidades, porque grande parte destas pessoas que aqui estão conheci-os primeiro quase todos online e, em alguns dos casos, acreditem, a parte às vezes mais estranha, que é mandar um abraço ao Pedro, que já falamos há uma série de meses, e só termos a oportunidade de se calhar, de nos interagir há muito pouco tempo. Portanto, essas são as grandes diferenças que este novo meio trouxe. Meio esse em que as pessoas tiveram que se preparar para essa mudança, com um conjunto de novas regras que este tipo de espaços trouxe, regras, quase que eu diria, regras de etiqueta para este ambiente de redes sociais, onde claramente que ou estamos ou não existimos. E neste ponto de vista profissional, essa é uma realidade cada vez mais marcante. Há alguns números, nos últimos tempos tem havido vários números relacionados com o número de contratações através da via das redes sociais. Estes números davam só em contextos americanos mais de 30 milhões de americanos que receberam ou obtiveram as suas novas propostas de emprego através deste meio. Um meio destes que, de certa forma, também determinou que o mundo que nós conhecíamos em 1967 pelo Sr. Stanley Pilgrim, que falava que havia apenas 6 graus de separação entre duas quaisquer pessoas do mundo, esse universo ficou mais pequenino. Seja por este pequeno jogo que o Sr. Kevin Bacon fez no oráculo de Kevin Bacon, em que, de alguma forma, ele afirmava que praticamente todos os atores de Hollywood já tinham contracenado com ele, ou então alguém que ele conhecia, e esse estudo, feito por 3 estudantes de doutoramento da Universidade da Pensilvânia, veio a provar-se verdadeiro. O Facebook, recentemente com a Universidade de Milão, demonstrou que estes 6 graus de separação estão hoje em dia mais curtos, levando a que hoje em dia o grau de separação entre as pessoas, provavelmente, não tendo a frase tão bonita que originou, por exemplo, uma das primeiras redes sociais, o 6 Degrees, e, portanto, esta novidade agora do Facebook vem a trazer aqui alguma alteração já expectável e impressionante relativamente a este nível de separação entre qualquer 2 pessoas do mundo. Aos novos profissionais, para além daquilo que fazem aqui nestas instituições académicas, onde vão sorvendo conhecimento, é importante perceber se de facto todos eles têm um fator C. Não o fator C da cunha, que é normalmente conhecido aqui nos nossos contextos, mas o fator C dos contactos e dos conhecimentos que nós desenvolvemos com outros. E como este exemplo do Facebook e do grupo que hoje também dá aqui a sua cara para os mais de 700 e muitos membros que já há vários meses produzem e discutem muitos assuntos de relevo e de enorme relevo e importância para todos, partilhando aquilo que sabem, partilhando as suas dúvidas, num pleno espaço de grande partilha entre todos. É óbvio que este tipo de redes de contacto, de redes de conhecimento, são importantes para que pensemos que têm que ser desenvolvidas e, de certa forma, geridas da maneira que nos possa trazer também resultados, seja pelo projeto que provavelmente vamos abraçar, seja pelos novos conhecimentos que se calhar desconhecia e que o Pedro, como há pouco o Helder disse, foi apenas um exemplo daquilo que o poder do networking pode trazer. Seja porque quando estou à espera de uma ajuda, eu receba, e a verdade é que muitos dos buzzers que têm partilhado e que têm partilhado essas suas dúvidas, vejam do outro lado membros predispostos a partilhar essa. E esta cultura de participação é uma cultura que não é fácil. Eu, quando colocava aqui o QI, dizia que para além dos outros QIs, de coeficientes de inteligência e coeficientes de relacionais, há também este que eu normalmente brinco sempre, que digo que é o que indica, que é de facto o volume
o nosso volume de pessoas que nos indicam e que nos podem indicar a novos projetos e a novos desafios profissionais. Hoje em dia há uma frase que se calhar eu adulterei um bocadinho a explicar que hoje em dia nós valemos aquilo que vale a nossa rede de contactos. Pessoas com muitos contactos serão seguramente pessoas, diria eu, mais felizes e diria eu também melhores profissionais no ambiente competitivo que nós temos. O LinkedIn é a rede que tenho, que de certa forma tenho estado com maior atenção, que me fez largar do anonimato e de certa forma hoje em dia ser uma rising sensation. A Sónia sim. Eu não. Este meio é mais cinzentão, não é tão partilhável e nem tão policromático com tanta imagem. Mas a verdade é que tem sido um espaço onde milhões de profissionais têm encontrado os seus projetos, um espaço também e um enorme espaço onde milhares de recrutadores procuram ativamente os seus candidatos. Estes números provavelmente já pecam por pequenos, mas demonstram de certa forma que é o LinkedIn hoje em dia a rede mais profissional e vista dessa forma por grande parte das pessoas, sendo ela também geradora de, não digo alguns finais felizes como a Sónia disse, mas momentos dentro da história profissional de cada um. Existem, de facto, nestes meios, novas formas de nos apresentarmos ao mercado profissional. Sem percebermos que hoje em dia, não é pelo facto de vivermos na Bobadela que nós estamos virados para esta tinha que falar da Bobadela ali do nosso nome. Mas a verdade é que estes espaços acabam por quebrar todas essas barreiras, tornando também, às vezes, os nossos próprios CVs algo muito mais estimulante e muito mais impactante para quem está também diariamente à procura dos melhores profissionais para os desafios das suas organizações. Neste momento, esta rede LinkedIn, que há pouco vos falava, ultrapassa já vai a caminho dos 140 milhões. No final da sessão de hoje, estarão mais quase 500 utilizadores nesta rede à procura de muitas coisas. Conhecimento, emprego e desenvolvimento de relações profissionais. Mas, percebendo que nós podemos ir buscar mais, e as pessoas que aqui estão neste espaço, hoje em dia bebem de muitas outras coisas. Seja porque percebem as tendências que o mercado internacional e o mercado global exige do ponto de vista das suas skills, percebendo se as skills que neste momento, as habilidades e a expertise que estou a desenvolver, é hoje em dia algo de importante no quadro deste mercado global. Seja porque também posso perceber, e podemos perceber através do LinkedIn, que há milhares e milhões de utilizadores que partilham também áreas que podem ser e especialidades que podem ser importantes para nós e para nós enquanto profissionais. Seja porque neste espaço partilham-se mensalmente mais de 100 mil ofertas de emprego. Estamos a falar daquelas que conseguimos contabilizar face às milhares que, de alguma forma, não são vistas porque há, de facto, uma tendência crescente de que os recrutadores façam uma pesquisa ativa do candidato. Estas plataformas permitem-nos fazer chegar à nossa caixa de correio todas as ofertas de emprego, não amanhã, nem muitas das vezes fora de tempo, mas no dia em que elas são publicadas. Também aqui podemos ter grupos, não da qualidade do Facebook, mas também grupos de especialidade para pessoas que têm gostos e têm áreas de especialidade comuns, mas que vivem dispersas geograficamente por toda a escala do globo, neste caso. E esses, neste caso, mais de 1 milhão de grupos, traz também experiências riquíssimas de partilha de conhecimento e de partilha de oportunidades que surgem, aliás, que têm surgido a mim, como seguramente surgirão também a outros utilizadores. Seja porque a verdade é que o LinkedIn carimbou este ano, ou acabou por enterrar definitivamente o modelo de CV que vos foi vendido, o modelo de CV que vocês conheciam e que de alguma forma vos estimulavam a fazer, que era o tal CV Europass. Além desse CV neste momento estar a ser morto e enterrado por parte do LinkedIn, através destas soluções, através da possibilidade que as empresas hoje em dia têm de o candidato poder se candidatar a uma oferta de emprego, enviando e submetendo através de um clique o seu perfil do LinkedIn, a sua informação profissional. Seja porque também o LinkedIn quererá, em 2012, enterrar aquilo que são os cartões comerciais.
levando a que uma simples fotografia e digitalização de um cartão nos possa rapidamente identificar a outra pessoa com que o Daniel há pouco estava a tentar, de certa forma, enturmar, e que de repente, já para não falar, como sabem também, de algumas, digamos, tecnologias que vão permitir no futuro, não digo no futuro, digo já agora, tirar uma fotografia ao Nuno e essa fotografia reconhecer imediatamente o Nuno nas redes sociais onde ele está e eu poder fazer imediatamente digamos. No meu caso será um pouco mais difícil porque eu normalmente deixo crescer a barba e, portanto, vou-me tentando manter aqui. Tenho que colocar os perfis em várias, com barbas e barba. Pronto, também, e falando também aqui da rede que já há pouco falamos e várias vezes falamos, também o Facebook, apesar de não tanto identificado com esta característica, mas também tentou de alguma forma trazer este universo um espaço também de networking, podendo aqui, neste momento, permitir que as pessoas dentro do Facebook possam ter uma vertente social e uma vertente profissional. É tempo e já que estamos no final de 2011, no início de 2012, que seguramente será um bocadinho forte, um bocadinho tenso, há que seguramente pensar que cada um de vocês terá que construir, se já não tem, uma persona digital. Alguém que, do ponto de vista digital, corresponda àquilo que são as vossas expectativas, àquilo que são os propósitos que cada um de vocês tem do ponto de vista profissional e também, evidentemente, do ponto de vista pessoal. Sejam capazes de controlar a enorme pegada digital que cada um de vocês deixa neste tipo de espaço e, como vocês viram há pouco do Nuno, ela acaba por ser bastante significativa. Sejam capazes de perceber que estas regras de relacionamento online têm uma etiqueta própria. Uma etiqueta que não nos pode permitir que a gente se venda ao primeiro e-mail, ao primeiro contacto que temos com a pessoa com quem queremos interagir. Sejamos capazes de, um pouco daquilo que a Elsa também falou, sejamos também bons ouvintes, possamos aqui ter nestes espaços, como o LinkedIn, espaços onde podemos demonstrar alguns dos nossos conhecimentos, alguma da nossa expertise, para que outros a avaliem e a permeiem eventualmente com novos projetos. Sejam capazes de agregar aos vossos perfis testemunhos que não sejam só de passar a mão pelas vossas costas, mas sim permitam também demonstrar um bocadinho daquilo que vocês representam ou podem representar em termos profissionais. E basicamente, não queria, digamos, alongar muito mais, quis acelerar o mais possível, exatamente para permitir ainda alguns convidados ilustres que ainda estão aqui impacientemente para vos partilhar algumas questões. O espaço agora faz-se online, portanto estejam à vontade para, apesar do meu nome ter tido algumas alterações durante a realização do cartaz, que eu não queria ter chamado, mas também se colocarem camarões, também lá vão. Agradecer o convite e dar por encerrar a minha comunicação.